again. It's a rich thing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono, do dia 2 de setembro a 6 de setembro de 2024. Lembrando, pessoal, que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 2 de setembro. Inês se emociona ao ver Isidro e Andrezinho e diz que quer rapar o cabelo também. Andrezinho diz que não e pede para ela colocar um boné igual ao deles. Diego vai à casa dos Monterrubio e diz que mentiu, pois acusou Roberta e isso era mentira. E conta que o único responsável por aquelas fotos daquela noite foi ele. Jerônimo faz um jantar romântico para Renata, que fica muito feliz com a surpresa. Jerônimo jura para Renata que vai amar ela por toda a sua vida. Gonçalo acredita em Diego e pede desculpas para Roberta. No outro dia, Gonçalo conta que Diego foi à sua casa e disse que mentiu e que Roberta não teve nada a ver com as fotos de Renata. Adriana vai com Matias ver o apartamento que ele vai morar com Gonçalo e ela diz que vai ajudar ele com a decoração. Renata pergunta para Gonçalo se ele gosta de Regina. Ele não responde e ela diz que aconteceu o mesmo com ela e que o entende. Regina e Antônio vão apoiar Inês e Isidro neste momento tão difícil com o Andrezinho. Carina chega em casa e Álvaro está bebendo, ao invés de estar no consultório. Eles discutem e Álvaro fala que a fazenda é dele e tudo que tem nela. Carina pergunta o que é que tem na fazenda que lhe interessa tanto. Josefina vai ao apartamento de Jerônimo sem avisar e diz que mandou investigar a vida dele e descobriu que ele é irmão de Rafael Gutierrez e pergunta se é verdade. Jerônimo diz que sim. Josefina diz que Renata tinha um romance com Rafael e que brincou e queria só se divertir com ele. Diego cobra Roberta do cargo na empresa Monterrubio e fala que tem provas contra ela e mostra uma gravação deles. Josefina conta para Jerônimo que Renata não queria se casar com Rafael, porque ela dizia que Rafa era pouca coisa para ela. E fala que não quer ser cúmplice de Renata e por isso não quer que ele conte a ela o que acabou de saber. E pede para Jerônimo terminar com ela para sempre, agora que ele já sabe a verdade. Gonçalo pede para o advogado esperar um pouco para o processo de divórcio. Antônio pede Regina em casamento no hospital e ela resiste, mas depois acaba aceitando. Ágata passa mal novamente e diz para Adriana que quer morrer em casa segurando a mão dela. Renata vai ao apartamento de Jerônimo e ele não quer vê-la. Ele sofre pensando em tudo que Josefina disse para ele. Terça-feira, dia 3 de setembro. Alzira encontra o Dr. Álvaro e ela fala que já está sabendo que ele não vai vir morar na fazenda. Álvaro conta que não liga para a fazenda, e sim o que tem dentro dela. Alzira pergunta se ela pode saber o que é. Álvaro diz que é ela e a beija. Aurora vê a criação de Augusto e fala que está muito bonita e pergunta quem é ela. Augusto diz que se inspirou em Aurora. Carina conversa com o padre e conta que Álvaro está furioso porque não vai morar mais na fazenda e que voltou a beber. Renata vai visitar Adriana e encontra Matias. Ela diz que já conseguiu um trabalho. Renata fala para Matias que gosta muito dele. Matias diz que ainda ama. Adriana sofre por causa de sua mãe Ágata e conta que ela já sabe que vai morrer e que a cada dia que passa ela sofre mais por causa da doença. O advogado da empresa Monterrubio, Dr. Souto, conta para Josefina que Gonçalo suspendeu o processo de divórcio porque ela está doente. Adriana pergunta para Renata se está tudo bem entre ela e Jerônimo. Renata fala que não sabe, porque ligou para ele a manhã toda e ele não atendeu.
foi no apartamento dele, como tinham combinado, e ele não estava. Jerônimo manda mensagem para Renata e diz que quer vê-la. Adriana fala para ela ir e que vai ficar bem. Aurora e Augusto passeiam de cavalo. Aurora sobe em uma árvore e vê um coração. Ela diz que é a árvore do amor e grava as iniciais dela e de Augusto. Ela mostra para Augusto um coração com o nome de Rafael e Roberta. Renata chega na casa de Constança e Jerônimo está lá, a esperando. Ela pergunta o que aconteceu, que ficou muito preocupada. Jerônimo fala que tomou a decisão mais difícil de sua vida. Jerônimo pede Renata em casamento. Renata se assusta e pergunta se não é muito cedo, pois começaram a namorar há pouco tempo. Jerônimo pergunta se isso é impedimento para ela. Renata diz que não, e que para uma pessoa pensar em se casar, ela tem que amar a pessoa o suficiente. Renata pergunta se Jerônimo realmente quer se casar com ela, a amar e a respeitar pelo resto de sua vida. Renata pergunta onde eles vão morar e do que eles vão viver, e que sabe que ele tem muitos negócios. Jerônimo conta que ele tinha muitos negócios pelo mundo e que acabou de receber uma carta de seu representante no exterior que diz que ele está quebrado. Jerônimo fala que a ama e que não sabe se ela vai querer se casar com ele agora que conhece a sua real situação. Renata diz que dinheiro não é obstáculo para ela e fala que enquanto ele for um homem trabalhador e honesto, ela não se importa de ter que começar do zero com ele. Jerônimo pergunta se eles tivessem que morar em uma fazenda, ela iria com ele. Matilde pergunta para Carlos por que ele disse para Lázaro não falar sobre a bonita na frente de Jerônimo. Carlos pede que ela esqueça tudo, pois não vai mais haver vingança. Renata diz que iria morar com Jerônimo em qualquer lugar, até no fim do mundo. Jerônimo pergunta se ela tem certeza e fala se ela quer confessar algo para ele. Renata fala que aceita se casar com ele quando ele quiser, pois não tem nenhum segredo e iria até o fim do mundo com ele. Josefina pega uma foto de Renata quando era criança e fala que é hora de enlouquecer Regina e que quer bem longe de Renata e de Gonçalo. Antônio conta para Dona Carla que vai formar uma família e que Regina aceitou se casar com ele. Roberta conta a Josefina que Diego está a chantageando e que ele tem uma gravação deles conversando e planejando tudo no dia das fotos. Josefina diz que a única solução é ela começar a trabalhar na empresa Monterrubio. Roberta fala que não entende nada da empresa e que não quer trabalhar nem lá e nem em lugar nenhum. Jerônimo avisa Carlos que não vai mais vender a fazenda. Renata conta para Adriana que Jerônimo a pediu em casamento e que vão morar em uma fazenda, porque ele está com problema financeiro. Carlos conta a Lázaro e Matilde que Jerônimo não vai mais vender a fazenda e que vai vir morar nela com a esposa. Alzira ouve toda a conversa. Roberta fala para Gonçalo que quer trabalhar na empresa Monterrubio. Gonçalo se assusta e pede para que ela, antes de começar a trabalhar, faça um curso de capacitação. Jerônimo fica sabendo que Regina vai se casar e diz que ele também vai se casar com Renata. Regina pergunta se ele já disse toda a verdade para Renata. Renata conta à família Monterrubio que Jerônimo a pediu em casamento. Josefina se assusta e pergunta se Jerônimo ficou louco, como ele pôde pensar em pedir ela em casamento. Roberta pergunta se ela aceitou. Renata diz que sim e que vai se casar no final do mês. Antônio pergunta como está a investigação e conta que vai se casar e que gostaria de dar de presente para Regina o paradeiro de sua filha. Matias pergunta por que tanta pressa para se casar. Josefina pergunta se Renata está grávida. Renata diz que não e que vai se casar com Jerônimo por amor e que eles vão morar em uma fazenda. Alzira
conta tudo o que ouviu para Augusto. Augusto fala que desde quando Jerônimo é um homem do campo e decidiu ir morar numa fazenda. Ezequiel diz que Jerônimo vai se casar e vai ver que a esposa quer morar na fazenda. Alzira conta que o casamento será antes da colheita. Renata fala que eles vão morar em uma fazenda e que era de seu irmão que morreu há pouco tempo. Augusto fala para Alzira continuar de olho e dar mais detalhes e pergunta se está claro. Alzira diz que sim, apesar dela não gostar de fazer fofoca. Ezequiel pede para Alzira não o deixar ficar mal com o patrão e ai dela se o trair. Josefina fala que o casamento dela é um erro e vai durar o mesmo tempo que o namoro dela com Matias. Jerônimo fala para Regina que decidiu deixar o passado para trás. Regina diz que falar é fácil, o duro é esquecer, e isso pode afetar a relação deles. Jerônimo pede para ela ficar tranquila e que Renata não quis se casar com Rafael porque a situação financeira dele não era digna dela, mas que quando ele pediu Renata em casamento, ela aceitou sem nenhuma condição e diz que é isso que importa para ele. Regina fala que assim ela fica mais tranquila. Quarta-feira, dia 4 de setembro. Gonçalo pergunta para Matias se ele está bem. Matias diz que não e fala que queria dizer que não ama mais Renata e que Jerônimo é um miserável e que não a merece, mas infelizmente isso não é verdade. Matias conta que Jerônimo é um homem de bom sentimento, uma pessoa boa apesar de tudo o que aconteceu, e fala que Jerônimo sempre quis se casar, formar uma família e ter filhos. Roberta chora e fala para Josefina que Renata disse que Rafael morreu. Josefina diz que Jerônimo deve ter outro irmão. Roberta conta que no relatório Jerônimo só tinha Rafael de irmão e fala que Rafael morreu e que Renata vai se casar e morar na fazenda que Rafael comprou para ela. Josefina pede para ela se acalmar, pois está grávida. Roberta surta e diz que não liga, e pergunta se ela não ouviu que Rafael está morto, e que por isso ele a deixou plantada esperando naquele dia. Josefina diz que não, e que Rafael não apareceu porque descobriu que não iria receber o dinheiro do Gonçalo. E pergunta se ela já esqueceu da carta. Roberta fala que amanhã de manhã, bem cedo, vai à fazenda descobrir o que aconteceu. Josefina diz que ela não vai, porque Gonçalo e Matias não podem descobrir o que houve entre ela e Rafael. Gonçalo pensa que queria ter a coragem de Renata porque enfrentou todos por seu amor. No outro dia, Gonçalo diz para Renata que quando for organizar seu casamento, não quer que ela economize em nada e quer que o casamento dela seja digno de uma princesa. Gonçalo fala que quer ver ela com o vestido mais lindo do mundo, pois não consegue evitar, mas ela é sua filha preferida. Renata fala que o ama muito. Josefina se encontra com Jerônimo e pergunta o que foi que aconteceu, pois ele fez exatamente o contrário do que ela pediu. Jerônimo fala que o amor venceu e vai deixar o passado para trás, e a chamou ali para dizer que Renata nunca vai saber da conversa entre eles. Josefina pergunta para Jerônimo se ele não tem dignidade. Josefina pede que ele afaste Renata de todos o que a ama, e que só assim poderão ser felizes, e diz para eles nunca mais voltarem. Roberta pergunta para Josefina o que foi que ela descobriu sobre a morte de Rafael. Josefina fala que sente muito, mas Rafael morreu em um acidente. Roberta diz que vai falar com Jerônimo para dizer o tipo de homem que ele era. Josefina conta que ela não pode dizer nada, pois Jerônimo já sabe que Rafael teve uma relação com uma das irmãs Monterrúbio e que se chamava Bonita. Jerônimo vai a uma joalheria e pede um anel simples. E vê os brincos que Augusto desenhou para Renata e os acha bonito. A vendedora conta que a pessoa desenhou para presentear uma mulher especial, mas que não veio buscar os brincos e eles não estão à venda.
A vendedora pergunta se Jerônimo quer que avise caso os brincos estejam à venda. Jerônimo diz que não, pois a mulher do anel não merece os brincos. Augusto fica sabendo que Renata Monterrubio vai se casar e não vai morar na cidade. Josefina conta para Roberta que Jerônimo sabia sobre a bonita e queria falar para Gonçalo e Matias, e por isso teve que falar que a bonita era a Renata. Matias vai falar com Jerônimo e diz que se ele não fizer Renata feliz, ele vai se ver com ele, e fala que geralmente o que começa mal acaba mal. Jerônimo fala que o casamento não tem garantias e que por isso depende de uma série de fatores. Matias diz que ele vai se casar com uma mulher estupenda, cheia de valores, e espera que ele valorize o amor dela e tudo que ela está fazendo por ele. Jerônimo diz que está muito claro o tipo de mulher que Renata é. Matias fala que espera que ele a respeite e a ame como ela merece. Jerônimo pede para Matias não se preocupar, pois vai dar exatamente o que ela merece. Matias pergunta se ele a ama mesmo. Jerônimo diz que ama ela muito mais do que ele gostaria. Dr. Álvaro vai atrás de Alzira e ela não quer conversar com ele. Álvaro diz que eles precisam conversar sobre o que aconteceu entre eles e pede para ela ir ao seu consultório às 8 da noite para conversar sobre o beijo. Karina encontra Lázaro e ela pergunta onde ele vai. Lázaro fala que vai se matricular na universidade. Karina fala que o admira por sua vontade de se superar e diz que está feliz por ele não precisar ir embora da fazenda. Lázaro pergunta por que ela se casou com Álvaro, se foi por conta da posição dele. Karina diz que se enganou, pois achou que ele era a melhor pessoa do mundo, e começa a chorar. E diz que não foi assim, e que sua vida com Álvaro se transformou em um inferno. Augusto e Aurora estão em uma praia. Ela pede para ele passar protetor em suas costas, e Augusto está disperso. Aurora pergunta o que ele tem, e Augusto fala que não queria ter ido à praia. Augusto fala que tomou uma decisão e deixa Aurora na praia e fala que vai fazer uma coisa que não pode esperar. Carlos pede para Matilde deixar a casa toda em ordem, pois Jerônimo vai chegar na fazenda com a esposa. Matilde fica nervosa e Carlos fica sabendo que Matilde viu uma foto de Jerônimo e se apaixonou por ele. Gonçalo fala para Matias que não vai mais sair de casa enquanto não sair o diagnóstico de Josefina. Lorena liga para Jerônimo e ele não atende. Ela deixa recado e diz que o ama. Renata está com Adriana escolhendo o vestido de noiva para o casamento com Jerônimo e encontra Regina e Dona Carla. Branca começa a trabalhar na empresa Monterrubio. Celana liga para César e pede para falar com Regina, pois quer ajudar no Centro Esperança. Constança fala onde Regina está e Selena ouve a voz dela e diz para César que já ouviu o que a velha falou. César não gosta e diz para Constância que não está afim de Selena. Selena diz para Roberta que acha que Constância está afim de César. Dona Carla fala para Renata que Regina vai se casar e espera que não fique nenhuma dúvida sobre a relação de Regina com Gonçalo. Padre Severino chama Matilde na igreja, pois sua madrinha está no povoado. O médico diz para Gonçalo que Josefina tem um tumor no cérebro. Aurora passeia nas terras de Rafael e Carlos diz que não tem nenhum problema ela estar ali, desde que ela venha em paz, e fala que ela possa ter problema com Augusto por estar ali. Renata encontra Jerônimo e conta que já escolheu o vestido de casamento e que encontrou Regina e que ela também vai se casar. Renata conta que Regina falou que estava muito contente por ela e Jerônimo estar junto, por não haver mais segredo entre eles, por terem se perdoado. Renata pede para ele explicar, pois não entendeu. Quinta-feira, dia 5 de setembro. Augusto fala para Álvaro vender as terras para ele,
e que se não fizer isso, vai falar para Jerônimo que ele operou Rafael bêbado, e pede para não contar para ninguém que ele é o novo dono das terras. Augusto liga para Aurora e pede para ela ir para casa, pois quer comemorar. Josefina diz para o médico que quer ver Gonçalo sofrendo por causa dela. Jerônimo fala que deve ser por causa da situação entre eles e o Matias. Jerônimo pede Renata em casamento e lhe dá uma aliança. Eles se beijam e depois ele pede um brinde e diz que haja sempre verdade entre eles. Selena encontra Regina e diz que a procurou, pois é amiga de César e quer ajudar no Centro Esperança. Nisso, Roberta chega e diz que a odeia, pois ela é responsável pela separação de seus pais, e dá uma bofetada na cara de Regina. Antônio encontra Gonçalo em um restaurante e diz que em breve vai lhe mandar o convite do casamento dele com Regina. Constância está com César e ele está com um saco de mantimentos, e o saco rasga e eles começam a rir. Nisso, Honório chega de surpresa e os vê. Honório conta para Constância que acabou de ficar sabendo que tem uma filha e que é a Adriana. Constância fica chateada e não conversa mais com Honório. Depois eles discutem e Constância diz que precisa de um tempo para assimilar as coisas. César observa de longe eles conversando. Regina dá uma entrevista e conta que vai ter um jantar de gala no Centro Esperança e convida todos os ouvintes. Gonçalo ouve a entrevista. Roberta conta para Josefina que encontrou Regina e deu um tapa na cara dela. Josefina comemora e Roberta pede que ela fique tranquila, pois Regina tem um namorado e vai se casar. Roberta diz que era o melhor que poderia acontecer. Josefina fala que o melhor era que Regina morresse ou então ficasse louca de vez. Gonçalo procura Regina e diz que ficou sabendo que ela vai se casar e pede para que ela não se case. Regina fala que ele é um homem casado. Gonçalo pede para que ela adie o casamento até que ele resolva sua situação com Josefina. Regina diz que adiar seu casamento só daria margem para todos falarem mal dela e a agredirem, e conta que encontrou Roberta no shopping e que ela lhe deu uma bufetada. César apoia Constância, pois ela está muito desesperada. Gonçalo pede para Regina a esperar, pois a ama. Jerônimo conta para Renata que Regina e Carlos vão ser seus padrinhos. Renata fala que Josefina vai se sentir mal, pois acha que Regina é a culpada de seu divórcio. Jerônimo pergunta para Renata se ela tem certeza que Josefina vai ao casamento, e diz que do jeito que Josefina reagiu, ele acha que ela não vai. Honório conversa com Matias sobre a reação de Constância saber que ele tem uma filha e que é Adriana. Branca ouve toda a conversa. César manda mensagem para Constância e fala que ficou preocupado com ela e quer saber como ela está. Renata vai falar com Josefina toda feliz e mostra a aliança que Jerônimo lhe deu. Josefina diz que a aliança é simplesinha e pede para ela ver as condições que está a fazenda que ela vai morar. Renata pede para Josefina ir ao seu casamento. Josefina diz que ir ao casamento dela é ser cúmplice de sua bobagem e de sua cara de pau, e fala para Renata não pedir para que ela faça parte desse disparate, e que se quiser estragar sua vida, não conte com ela. Renata diz que pediu para Jerônimo não convidar Regina. Josefina fala que lhe deseja o melhor, mas não vai ao seu casamento. Jerônimo diz para Madalena, sua representante no exterior, que houve uma mudança de planos e que não vai mais voltar ao país. Alzira vai ao consultório do Dr. Álvaro e diz que veio para eles conversarem. Álvaro pergunta se realmente ela acha que eles precisam conversar. Ele tranca a porta e a beija. Matilde chora porque Jerônimo vai se casar e fala para Lázaro que ela tem muitas qualidades e que sabe cuidar de uma casa, fazer comida, cuidar de um homem, e diz que não é feia.
Lorena procura Madalena e fala que está ligando para Jerônimo e ele não atende. Madalena conta que ele vai ficar no país por tempo indeterminado. Lorena fala que o irmão dele já morreu e não tem nada mais do que o prenda no país. Madalena conta que Jerônimo vai ficar porque vai se casar amanhã à tarde. Lorena diz que não e que vai impedir o casamento. Regina se encontra com Inês para contar o que Gonçalo lhe disse. Inês pergunta o que ela vai fazer. Regina fala que não sabe como vai fazer, mas vai tirar Gonçalo de seu coração. Gonçalo pergunta para Roberta com que direito ela deu uma bofetada em Regina. Roberta fala que com o mesmo direito que ele continua vendo Regina, pois senão como ele saberia o que tinha acontecido. Josefina chega e fala que Roberta só deu tapa em Regina porque ela disse que não se importava em destruir uma família, contanto que tivesse Gonçalo aos pés dela. Gonçalo fala que não acredita nelas. Nisso, Josefina finge que está passando mal e desmaia. Carlos fala para Matilde que Jerônimo pediu para arrumar mais uma pessoa para ajudar ela e Hermínia na casa. Gonçalo pede desculpa para Josefina pela discussão. Josefina fala que fica nervosa com o descaramento de Regina e agora tem que lidar com esse tumor. Josefina pede para Gonçalo não contar para Renata e nem para Roberta que tem um tumor. Sexta-feira, dia 6 de setembro. Jerônimo sofre pensando no que Josefina e Roberta lhe disseram e da vingança que prometeu para Rafael. Ao mesmo tempo, Renata, olhando para seu vestido, pensa em todos os momentos felizes que esteve com Jerônimo. Gonçalo vai ao apartamento de Jerônimo e fala que ele não está de acordo de como as coisas aconteceram, e nem com a pressa desse casamento, e diz que, apesar de tudo, resolveu apoiar Renata, e fala que desde que ele apareceu na vida de Renata, ela está radiante e feliz. Gonçalo fala que Renata não está sozinha e sempre vai ser uma Monterrúbio e não estará sozinha, e que espera que ele seja um homem de caráter e digno de sua filha Renata. Jerônimo pede para ele não se preocupar, pois vai ser o marido que Renata merece. Renata fala para a cigana que quando puder vai levar ela para a fazenda. Matias pergunta o que a impede. Renata fala que é muito longe e que não sabe se vai ter lugar para ela lá. Matias deseja de coração que ela seja muito feliz. Gonçalo diz para Jerônimo que o casamento vai ser com separação de bens e que Matias disse que ele era um empresário bem-sucedido, mas já Roberta falou que ele está com problemas financeiros. Gonçalo pergunta qual é a sua real situação. Jerônimo conta que ele sabe melhor que ninguém que o mercado financeiro oscila muito e pede que ele fique tranquilo, pois ele tem o suficiente para que Renata mantenha o mesmo padrão de vida que ela está acostumada. Gonçalo vai embora e Carlos questiona Jerônimo por que mentiu para Gonçalo falando que ele tem problemas financeiros. Jerônimo diz que não quer que Renata saiba que ele tem dinheiro. Gonçalo pede para Josefina que vá ao casamento de Renata. Josefina não quer ir, e Gonçalo insiste e fala que vai ser a última vez que vai estar todo mundo junto. Matias conta para Adriana que viu Renata feliz se despedindo de Cigana, e fala que não quer vê-la de noiva se casando com outro. Josefina chega no quarto de Roberta e diz que se ela vai no casamento, Roberta também vai ter que ir. Roberta não quer e fala que não tem roupa por causa de sua barriga. Josefina diz que ela vai ao casamento e que o próximo vai ser o dela com Matias, porque amanhã vai revelar para todos que Roberta está grávida de Matias. Renata coloca o colar com o pingente com a letra R. Augusto pede para Ezequiel falar para Alzira lhe passar tudo o que acontece na fazenda e ganhar a confiança de Jerônimo e da esposa, e que se torne uma confidente. Chega o dia do casamento, todos estão esperando Renata e Jerônimo. Regina chega e vai cumprimentar Gonçalo, e Josefina se esconde.